Leitura do livro de Gustavo Barroso, A História Secreta do Brasil, volume 1, capítulo 4, A Pirataria e a Conquista. A dinastia de Aves sussobrou morrendo devagar e matando heroicamente nos fulvos areais de Alcácer Quibir. A poderosa mão de Filipe II, o grande rei católico, o asceta do Escorial, se estendeu sobre o reino lusitano, e o Brasil passou, em 1580, para o domínio espanhol. Espanha significava a luta aberta contra a heresia protestante e o judaísmo. Todos os portos brasileiros foram logo fechados ao comércio das Províncias Unidas. As sinagogas estremeceram de pavor, encarando os prejuízos que disso adviriam. Apresentava-se a ocasião de conquistar, usando a valentia flamenga, os empórios cobiçados do açúcar e do negro. Já as ambições europeias vinham convergindo sobre o vasto Brasil. As tentativas huguenotes da criação de uma França Antártica e de uma colônia no Maranhão haviam fracassado diante dos esforços de Mendes Sá e Jerônimo de Albuquerque. A pequena nobreza provinciana calvinista da França ensaiara o corso marítimo contra o comércio e as feitorias de Portugal e Espanha. Das suas pretensões a estabelecimentos definitivos, somente ficaram os nomes de uma ilha na Guanabara e da capital maranhense. O espírito empreendedor pré-capitalista europeu se projetava nos séculos XVI e XVII, no corso e na pirataria, sem que fosse possível traçar uma linha nítida de demarcação entre essas atividades. A pirataria protestante, insuflada pelo judaísmo, se exercia incessantemente contra os reinos católicos. Na Inglaterra, houve uma verdadeira idade áurea de piratas. Sir Walter Raleigh, o grande Frobisher, os irmãos William e John Hawkins, o último dos quais foi feito baronete, como já vimos, pelos serviços prestados ao comércio negreiro, sendo chamado pelos seus contemporâneos a Wonderful Hater of Spaniards. Entre eles estavam os que salteavam nos mares e costas do Brasil. Lancaster, agente de uma companhia de Londres, que tomou o Recife em 1595. Drake, The Noble Part, e Cavendish, príncipe dos ladrões do mar, o qual, de volta das suas frutuosas expedições, subira ao Tâmisa com mastros dourados e velas de damasco nos seus galeões. No começo do século XVII, durante o governo de Dom Luís de Souza, entre 1616 e 1621, os piratas ingleses pretenderam estabelecer-se no Espírito Santo e Rio de Janeiro, desistindo do intento porque, avisado a tempo, o governador tomara providências adequadas. A pirataria eminentemente protestante serve como reconhecimento das possessões do adversário católico e para a obtenção de recursos para o assalto definitivo. É a técnica judaica da desapropriação forçada, em que foram mestres os judeus bolchevistas. A luta que então se travava tinha um quê de religioso. Vede bem os fatos. Os entrelopos huguenotes franceses durante longo tempo percorrem as costas abandonadas do Brasil que acordava, pilhando as naves abarrotadas de pau de tinta, até que se estabelecem nas ilhas de São Luís e de Villagenion. Os corsários puritanos ingleses atacam as povoações litorâneas e também pretendem fixar-se. Afinal, os piratas calvinistas holandeses tomam a frota espanhola da Prata na Baía de Matanzas, a qual lhe fornece meios pecuniários para o equipamento de grandes expedições, e vem saltear nossas cidades, como fez Paulo Van Seulen, repelido da Baía de Todos os Santos em 1604. Os próprios bucaneiros e flisbusteiros das Antilhas andam de longada até Santa Catarina. Tudo isso preludia a conquista das prósperas capitanias do norte. Conforme depõe Gabriel Soares,
os moradores do extenso litoral brasílico viviam tão aterrorizados com a pirataria que traziam sempre a roupa entrouxada. Para se fazerem ao mato, mal avistavam um velame de qualquer nau grande. A acometida de Van Selden foi a quarta sofrida pela Bahia, assegura o autor da Razão do Estado do Brasil. Os resultados dessas pilhagens são quase sempre magníficos. Na Frota da Prata, por exemplo, os holandeses se apoderaram de 15 milhões de torneses, por certas libras tornesas ou escudos torneses, que valiam muito mais do que os simples escudos ou libras parises nos velhos sistemas monetários. O historiador Pedro Calmon andou bem inspirado quando escreveu: por detrás dos marinheiros flamengos estava o judeu português de Amsterdã e Haia. Adivinhou um pedaço da verdade, mas não a verdade toda. Por detrás de todos os piratas hereges anticatólicos estava o judeu internacional, o homem sem pátria, o mamonita adorador do bezerro de ouro. Não houve expedição de corso ao Brasil que não contasse com as informações dos judeus residentes no seio da população brasileira. Esses espiões informavam os navios piratas das condições de defesa das praças, permitindo-lhes dar golpes com toda a segurança. O maior defensor dos judeus na nossa literatura histórica, o senhor Solidônio Leite Filho, glorifica-os por esse papel infame. Os israelitas foram os mais poderosos auxiliares dos corsários estrangeiros e se aliaram aos ingleses que pretendiam estabelecer-se entre nós. A pirataria foi o prefácio da conquista. O judeu, que tão poderosamente colaborara no prefácio, melhor ainda, colaborou na obra. Há um fundo religioso e racial nessa luta de heréticos assolados e ajudados por judeus contra católicos papistas. Como se dizia, os quais haviam expulso os israelitas da península para não se afogarem na sua invasão. O rancor judaico não conhecia limites contra as coroas de Castela e Portugal, unidas na cabeça dos Filipes. Confessa-o quase sem ambagem, os judeus Mendes dos Remédios. A prosperidade dos judeus lusos na Holanda vingou-os do desprezo do monarca peninsular que os expulsara. Em capítulo anterior, documentadamente, mostramos como a Holanda estava abarrotada de judeus e de capitais judaicos. Segundo escrevia, em 1644, o embaixador Souza Coutinho ao conde de Vidigueira, a Holanda era a mãe dos cristãos novos que dali se derramavam para o Brasil. Era ainda fonte da trindade invisível do aforisma alemão vulgarizado por Goethe, Craig, Handel, Underparatory, Dreisend, Sind, Sei, Nicht, Zum, Trem. O judeu explorava essa trindade invisível, valendo-se das disposições guerreiras e aventureiras que o comércio despertaria nos pacatos holandeses, os quais já agora, ávidos de pecúnia, quando não tiravam grandes lucros de uma atividade ou região, se voltavam para outras. Na insuspeita opinião de Oslo Burch, as grandes companhias do comércio dos séculos XVI e XVII não passavam de companhias de conquistas providas de privilégios e poderes políticos, que fundavam fortalezas e estabeleciam governos, verdadeiras organizações permanentes de pirataria, a qual, segundo Sombrat, formava um ramo de comércio regular dessas associações. A das Índias Ocidentais, idealizada por William Usselmax, que conquistou o Brasil para os judeus entre 1623 e 1636, despendeu 4,5 milhões de florins, armando 800 navios, mas capturou 540, cuja carga somente valia 6 milhões, ganhando ainda mais 3 milhões com que pirateou mares afora aos portugueses. A expoliação dos engenhos dos pernambucanos que se opuseram à conquista rendeu mais de 500 mil florins. Formaram-se duas companhias de comércio e pirataria na Holanda
com capitais israelitas. A primeira, das Índias Orientais, nasceu em 1602 e deu tais lucros que inspirou a segunda, a das Índias Ocidentais, em 1621, com privilégio exclusivo do tráfico e navegação na América e na costa da África, isto é, o domínio dos empórios do açúcar e do negro. Os judeus peninsulares forneceram para essa última companhia a soma redonda de 18 milhões de florins. De posse à companhia de suas patentes de exclusividade, seus diretores, movidos pelos hebreus, determinaram fosse o Brasil o alvo da conquista. No capítulo antecedente, fizemos notar como o regime da escravidão, além de proporcionar grandes lucros aos judeus, permitia o amolecimento da sociedade, facilitando-lhes dominá-la mais adiante. A decadência moral do Brasil do século XVII chegara ao mais alto ponto. O judeu e o flamengo aproveitaram-se disso. O panorama da corrupção, da venalidade, do escândalo, da desmoralização está pintado em muitos autores. Calado resume-o admiravelmente nesta frase: os ricaços não estavam acostumados a morrer. Foi o que contribuiu para favorecer a conquista. Os judeus impeliram e custearam de fora a empresa conquistadora. Judeus esperavam aqui dentro os conquistadores, prestes a desempenhar todos os papéis de modo a aligeirar-lhes a tarefa. Esperavam melhor sorte, receosos da Inquisição, declara Solidônio Leite Filho, que vinha assentar casa naquela capitania. Do mesmo modo que haviam sido os melhores auxiliares dos corsários e piratas, foram os melhores auxiliares dos conquistadores que lhes sucediam. O grave Soltei confirma que ou faziam causa comum com Batavo, ou fraca resistência lhe opunham. Os judeus e cristãos novos do Brasil deram dinheiro, segundo Frei Manuel Calado, para os gastos da conquista de Pernambuco. Ministraram todas as informações destinadas a permitir os ataques, desembarques e marcha dos conquistadores. A invasão ainda se apresentava nos portos irlandeses e já aqui, informada dos preparativos, a judiaria se entregava à mais terrível espionagem. Largas informações sobre as coisas do Brasil recebia por intermédio dos hebreus brasileiros o almirante holandês. A primeira expedição holandesa visou a Bahia, capital da colônia, em 1624. Portas adentro, os judeus muito numerosos espionavam por conta dos generais batavos. Em menos de 2 dias, os inimigos se apoderaram da cidade. Segundo documentos do Instituto Histórico, a esquadra vinha pejada de judeus e judias. A população israelita da Bahia delirou de contentamento e envidou todos os esforços, o que repetiria em outros lugares e oportunidades, para induzir os não-judeus a se submeterem ao jugo estrangeiro. Escrevendo a sua ânua do Estado da Bahia, datada de 30 de setembro de 1626, o padre Antônio Vieira conta que a cidade foi toda saqueada, na sua maioria os cristãos velhos baianos. Temendo não poder resistir ao ímpeto do agressor, devido à grande quantidade de judeus que existiam na cidade e nos quais ninguém devia confiar, retiraram-se para os matos e, sob a direção do bispo Dom Marcos Teixeira, prepararam a reação. Atormentaram os intrusos com guerrilhas e emboscadas contínuas, até que vieram os reforços e auxílios da Espanha, na famosa esquadra de Dom Fradique de Toledo, composta de naus lusas, castelhanas e napolitanas. A judiaria deu dinheiro a rodo para a resistência flamenga, tudo em vão, porque dentro da praça fermentava dissensões judaicas, como na Jerusalém sitiada de Flávio Joséfo. Batidos no mar e sem poder manter-se em terra, os ocupantes da Bahia capturaram num curto espaço de 1 mês espanhóis e napolitanos.
Ilusos tomaram novamente conta da capital da colônia, e sua reação em contra dos judeus traidores não foi além da condenação à morte de algum dos mais comprometidos. Como os da Bahia, os judeus de Pernambuco incitaram a invasão flamenga e contribuíram para ela com fundos. Reconhece João Lúcio de Azevedo que eles cooperaram grandemente para facilitar a conquista. Seria de espantar que useiros e vazeiros nisso assim não procedessem. A Guerra da Restauração Pernambucana durou 9 anos em alternativas de derrotas e vitórias. E durante esse período em que se afirmou um verdadeiro espírito de brasilidade, anterior à nossa independência política, os judeus empenharam contra nós vida e fazenda. A expedição para a conquista de Pernambuco veio 4 anos depois da Bahia, em 1630. Não se atrevendo a atacar o Recife diretamente, desembarcou as tropas que trazia além de Olinda, na Praia do Pau Amarelo, sob o comando do coronel de guerra, Teodorico Windberg, que desconhecia completamente a região por onde pisava pela primeira vez. Guiou pela costa, pelos mangues alagadiços, dos quais era prático o judeu Antônio Dias Paparobalos, o qual vivera muito tempo em Pernambuco e fora depois para Holanda. Outros judeus serviram constantemente de guias e intérpretes fiéis aos invasores, entre os quais Samuel Coim, que guiou a primeira expedição ao Rio Grande do Norte. As tropas que a Companhia das Índias Ocidentais pôs em campo durante todo o período da conquista e ocupação não eram propriamente do que se poderiam chamar de exército holandês, e sim composta de mercenários de toda categoria e procedência. Nem os próprios comandantes eram todos flamengos. Havia poloneses como o famigerado Arcizelski, os franceses como Picard, Tourlon e Lamotte, alguns judeus como Simão Slest e o cruel Jacob Rabe, muitos escoceses como Sandalin de João Francisco de Lisboa, quando descreve o combate do Outeiro da Cruz no Maranhão. Segundo provam as numerosas espadas de Highlander, as conhecidas tradicionais claymores da coleção de armas da época da Guerra Holandesa no Museu Histórico. Nos poucos canhões de bronze que ainda restam dessa epopeia, bem como nas moedas obsidionais de cobre, prata e ouro, nunca figura o brasão heráldico das Províncias Unidas, porém o monograma da Companhia Judaica, um G, um W e um C entrelaçados, iniciais da Geltroyerd West Indies Company, Companhia Privilegiada das Índias Ocidentais. Somente em 1647, segundo diz Netscher, os Estados Gerais resolveram oficializar a guerra. Os holandeses desembarcados no Pau Amarelo apoderaram-se com relativa facilidade de Olinda e Recife, sem recursos suficientes para restituir-lhes. Matias de Albuquerque, que viu-se obrigada a retirar-se, estabelecendo-se no Arraial do Bom Jesus, onde foram juntar-se aos homens do campo, mais próprios para a grande luta que se desenhava, e na qual mantiveram acesa com impavidez a chama da liberdade, do que os da cidade, desacostumados de morrer, como notava Frei Calado. Vieram mais tarde os socorros trazidos pelo almirante Oquendo. Os batavos abandonaram Olinda, incendiando-a. Foi a deserção de Calabar em 1632 que lhes permitiu pôr a cabeça de fora e atacar Afogados, Iguaraçu, Rio Formoso e expelir os lusos brasileiros do Arraial do Bom Jesus e obrigá-los ao êxodo para Alagoas. Nessa retirada de um povo, como que se plasmou a futura nacionalidade, na consciência nativista formada pela fraternização guerreiras de brancos, índios e negros, trazidos pelo heróico Henrique Dias, o governador dos pretos. A tomada de Porto Calvo pelos retirantes entregou Calabar, que foi enforcado. Parece que o desertor era a alma das vitórias dos conquistadores, pois que após a execução se lhe encolheram e começaram a perder suas energias em dissensões íntimas e estéreis.
Sendo imprescindível pôr-lhes um paradeiro, a companhia lançou mão de um fidalgo, aparentado ao Statunder de Orange, o conde João Maurício de Nassau-Siegen, contratado por 5 anos para a governação da Nova Holanda, pago a 1.200 florins por ano e nomeado governador, capitão e general e almirante de terra e mar. Como a conquista não passava de um prolongamento da pirataria, deram-lhe mais 2% sobre as presas que se fizessem. Entrando na posse do governo, o conde deu logo toda a liberdade aos israelitas. Pernambuco e as outras capitanias conquistadas, pouco a pouco se tornaram o paraíso dos judeus. O amigo do peito do governador, homem de maior valia enquanto esteve à testa do Brasil holandês, foi o judeu lisboeta Gaspar Dias Ferreira, que viveu no Recife desde 1618 e se tornara possuidor de respeitável fortuna. Ao retirar-se do Brasil, o conde levou-o consigo. A cada ano do governo de Nassau, mais aumentava a imigração judaica. Só em 1642, quase ao fim, vieram uma assentada de 600 que se faziam acompanhar dos seus rabinos. Antes da conquista flamenga, e os judeus pernambucanos e os de fora viviam paliados com a capa de católicos, inveterado hábito dos cripto-judeus de todos os tempos e países. Conquistada a capitania, declararam-se publicamente por judeus e com seus correligionários adventícios e de outras nações, fizeram sinagogas e de tal modo se vangloriaram de suas crenças que principiaram a denominar a Santa Comunidade, o Kahal Kadosh. Quem conhece os segredos do judaísmo sabe que isso quer dizer que organizaram um Kahal ou governo oculto para explorar as sociedades cristãs com a Hazaca ou Meríope e outras formas de expoliação disfarçadas, já proficiente e documentadamente estudada por Brafman no seu livro Do Kahal e Wolski em La Rússia Juive. Do Recife, a judiaria se esparramou para Itamaracá, onde o chefiava o Ranran Jacob Lagarto. Segundo Dom Domingos do Loreto Couto, na sua obra Desagravos do Brasil e Glórias de Pernambuco, edição da Biblioteca Nacional do Rio de 1904, das páginas 234 a 236, durante o domínio holandês, os sacramentos foram proibidos no Recife e os católicos sofreram torturas de arrepiar. Frei Rafael de Jesus documenta exaustivamente as perseguições judaicas sob o pseudônimo de holandês contra os naturais. Roubos, morticínios, injustiças, forçamento de consciências, sacrilégios, torturas e até o estabelecimento da Chequita, do açougue judaico, proibindo-se a matança de qualquer reis em qualquer lugar para qualquer fim. Ninguém podendo abater uma res, como relata Castrioto Lusitano, nas páginas 171 e 172, toda a gente era obrigada a recorrer ao matadouro judaico e pagar o tributo denominado Imposto da Caixa, com que se sustentam as escolas judias e se completam os impostos devidos ao governo pelos israelitas, segundo informa Brafman no livro do Kahal. Graças a essa proteção, dominaram completamente a colônia, tornando-se logo, como narra Vanhagen, grandes proprietários urbanos e rurais, donos dos cargos públicos notórios, escrivões e procuradores no fórum, corretores dos subornos das venais autoridades flamengas. Os judeus que vieram como holandeses, não trazendo mais do que um vestido roto sobre si, em breves dias se fizeram ricos. Cresceram-lhes a empáfia, o luxo, a ostentação e o desprezo pela moral pública e o decoro particular, a ponto de se unirem contra seus desmandos os calvinistas e católicos irreconciliáveis. As próprias autoridades eclesiásticas protestantes comungaram com o povo em uma tentativa de reação. O conde de Nassau, porém, não deu ouvidos a ninguém, quando se retirou para fazer uma sinagoga de seu palácio, afirma João Lúcio de Azevedo.
A santa comunidade ofereceu por ele 6 tonéis de ouro, isto é, 300.000 cruzados. Lavrava a maior corrupção entre os invasores, devido ao judaísmo que os empenhava. Atingiram a mais de 7,5 milhões de florins, quase o dobro do que custara a expedição conquistadora, os contratos lesivos e as negociatas obtidas pelos judeus. O dinheiro dos próprios acionistas da Companhia das Índias Ocidentais foi roubado de todos os modos. Os documentos da época rezavam assim: os senhores deste governo, desde o princípio até hoje, não procuraram outra coisa senão encher a sua bolsa, empregando para si isso de todos os modos e meios, e em particular o auxílio dos judeus e de outros homens, inconvenientes e ávidos de lucro torpe, zombando da simplicidade dos holandeses e do mau governo deste estado, cujos segredos todos eram melhor conhecidos a eles, os judeus, do que a nós, e possivelmente melhor do que aos próprios senhores que eles diziam predispor por honrarias e presentes, para todas as suas intenções, e até para as coisas mais torpes e inconvenientes. O conde chegara ao Recife em 23 de janeiro de 1637. Mostrara-se tolerante e procurava apaziguar os ânimos, promovia melhoramentos e protegia as ciências e as letras. Era seu feito pessoal. No governo, porém, consentia de bom grado ou forçado pelos amos judaicos na grande corrupção. Também não se distraiu de seu papel de realizador da conquista dos empórios do açúcar e do escravo, por conta de quem lhe pagava 1.200 florins anuais. Seu nome ilustre já fora dado como anúncio de expansão conquistadora a uma feitoria fortificada que os flamengos tinham encravado na costa da mina. Em 1637, ele mandou o coronel João Cohen apoderar-se do resto da colônia africana, o que foi feito com a tomada do castelo de São Jorge. Há um certo sabor judaico no nome do chefe da expedição, que a tradução alemã de Barlaeus chama de Kuhn, Netzer Grafa Kokin. Todos os entendidos na onomástica israelita sabem de fonte limpa que essas formas correspondem ao hebraico Cohen. No Brasil, Nassau levou por diante a conquista de Alagoas, do Ceará e de Sergipe, tentando o mesmo a da Bahia, o que redundou em verdadeiro desastre. O Maranhão seria ocupado mais tarde pelo referido Cohen ou Corren, que fora a África. Em 1644, Antônio Muniz Barreiros ali levantou os povos expulsando o invasor. A posse do Ceará foi sempre precária. A da Paraíba, obtida antes da vinda de Nassau, durou o mesmo tempo que a de Pernambuco. A do Rio Grande do Norte se assinalou indelevelmente pelas atrocidades judaicas, à maneira das Bela Kun, na Hungria, e de Jagoda, na Rússia. O judeu de origem alemã Jacob Rabi, que Solidônio Leite Filho glorifica com o título de incomparável feroz israelita e que Van Yaren apelida de furibundo, capitão de um troço de soldados e levando sobre sua ordem os índios aliados do chefe Antônio Paraupeba, ou Paraupaba, entre suas façanhas conta a tomada do engenho Cunhal em julho de 1646. Traindo as condições estipuladas na capitulação pelos lusos brasileiros refugiados ali, levou os prisioneiros para o Uruaçu e os entregou à selvageria dos indígenas, deliciando-se em presenciar as torturas que lhes foram infligidas. A uns ataram em postes na frente dos seus filhos pequenos, cortando-os em miúdos pedaços, e a outros arrancaram o coração pelas costas. Muitos desses infelizes, a fim de escapar ao suplício em que vinham sucumbir os companheiros, mataram-se com facas de ponta que ainda traziam. O castigo deste monstro, felizmente, não se fez esperar. Numa noite escura do mesmo ano, Joris Grassmann, que governara o Ceará e lá sofrera avanias da parte dos silvícolas que o capitão Jacob Rabi protegia, o mandou matar à traição por 2 soldados do alferes Jacques Boulan, perto de Natal,
quando saía da casa de Johann Miller. Foi por isso preso e recambiado para a Holanda. Deus lhe tem em conta o grande serviço que prestou aos brasileiros. O monstro judaico deixava grande fortuna adquirida em morticínios e rapinagens, documenta Tavares de Lira. Entre mentes, preparava-se para a grande insurreição dos naturais contra os abomináveis invasores protestantes judeus. Da conjura, sairia a Guerra da Independência, talvez a mais bela página da nossa história, em que um pugilo de heróis apagaria com altos feitos das tabocas e dos guararapes, a derrota da Mata Redonda e o incêndio de Olinda. A espionagem judaica pressentiu-a e acompanhou-lhes os passos. O opulento cristão novo da Paraíba, Jorge Homem Pinto, quis peitar Fernandes Vieira por 200 mil cruzados. Tentaram depois assassiná-lo. O judeu Gaspar Francisco da Cunha denunciou Vidal de Negreiro ao Supremo Conselho dos Holandeses em outubro de 1644. Outros judeus apresentaram outras denúncias, como a de Abraão Mercado, como exemplo. O conselho não lhes deu importância. Enfim, em 24 de junho de 1645, a Revolução instalou em Ipojuca num conflito sangrento entre cristãos e judeus, rapidamente se entendendo a Itamaracá e a Paraíba. Nassau já se retirara para a Holanda com seu válido, o judeu Gaspar Dias Ferreira, intermediário de seus negócios. Em 1647, quando a Companhia Judaica cogitou de mandá-lo novamente com muita tropa dominar os insurretos pernambucanos, alarmado o embaixador Souza Coutinho, por intermédio de Gaspar Dias Ferreira, conseguiu ter com o conde uma conferência secreta no Bosque de Aia, às 10 horas da noite, chovendo a cântaros, e depois, pelo mesmo intermédio, mandou prometer-lhe 1 milhão de florins se negociasse um acordo com a inclusão de Portugal em trégua larga, e sem ela, 400 mil florins. A promessa derrubou Nassau, que, para conseguir o objetivo de Souza Coutinho, não se escusou de aceitar a proposta da Companhia e dos Estados, mas pediu tanto que logo se entendeu que se escusava. Assim, o conde de Nassau se vendeu ao governo português. Mal Nassau dera as costas vendo o descalabro em que ia a Nova Holanda, os judeus foram se raspando do Brasil, em busca de melhor guarida. A própria Holanda, Suriname, as Antilhas, a Nova Amsterdã, que hoje se chama New York, e alguns dizem New York. Os que ficaram, à medida que a sorte das armas sorria aos lusos brasileiros, iam desertando dos arraiais holandeses e passando para o outro lado, como os ratos abandonam um navio que sentem prestes a naufragar. Não foram poucos, todavia, os que por isso ou por aquilo se viram obrigados a permanecer. Quando a rendição do Recife, a última etapa da restauração de Pernambuco, lá dentro ainda havia mais de 5 mil. No texto da capitulação, os flamengos condicionaram sua anistia. Não obstante, pouco depois o Santo Ofício foi sobre os de origem portuguesa, mas encontrou a impedir-lhes a ação o padre Antônio Vieira, que o panegirista Solidônio Leite Filho considera o maior defensor que jamais tiveram os filhos de Israel em Portugal. Os rudes batalhadores dos Guararapes é que nunca se fiaram neles, lembrados das traições com que haviam entregue a terra brasileira ao herege invasor. A perda do Brasil holandês obrigou os filhos de Israel a uma diáspora na América. Medrosos da volta do Santo Ofício, fugiram para as Guianas, Curaçao, Barbados, Jamaica, Martinica e Guadalupe, levando consigo a indústria do rendoso açúcar e continuando a explorar por ali indignamente o braço dos escravos que carregaram sem ao menos dar alimentos aos pobres pretos, como costumavam fazer no Brasil, onde o sistema judaico era entregar-lhes apenas um pedaço de terra para que dele tirasse o seu sustento, cultivando-o com notável escândalo nos poucos momentos de repouso ou nos domingos. Houve judeus como Benjamin da Costa,
que chegaram a Martinica conduzido por 1.100 negros. Uma expedição ida do Brasil sob as ordens de Salvador Correia de Sá e Benevides recuperou Angola, expelindo de lá os batavos. Desta sorte, de novo, as duas margens da fronteira do Atlântico voltaram à coroa de Portugal. Desde 1640, o velho reino se libertara da tutela castelhana, aclamando o Duque de Bragança, Dom João IV. Ainda combalido pelos 60 anos de letargo, cantados pelo poeta em guerra com o vizinho, herdando-lhe as inimizades na política europeia, não podia acudir, como se fazia preciso, às suas terras do Brasil. Foi a energia indomável dos vencedores dos Guararapes que as conservou libertas do herege e do judeu, malgrado as fraquezas da metrópole, a qual a paz custaria 3 milhões de cruzados. Do campo de batalha, a luta passou para os biombos da diplomacia, onde continuaram a silvar os serpes dos interesses judaicos. No fastígio do poder, Cromwell, o grande e dedicado amigo do judaísmo, arranjava pretextos seguidos contra os direitos de Portugal. Os judeus se intrometeram em todas as negociações. O tal Gaspar Dias Ferreira, que se naturalizara holandês e fora metido na cadeia por se corresponder com os insurretos de Pernambuco, evadira-se do presídio e escrevia cartas aos chefes pernambucanos, pretendendo ser o seu procurador junto a Dom João IV em Lisboa. Entre os procuradores enviados do Recife à Holanda, em 1652, figurava o judeu Abraão de Azevedo. E no meio de todas essas manobras aparentes e ocultas, vê-se às vezes o perpassar da roupeta negra do padre Antônio Vieira, defensor dos judeus e organizador de uma companhia de comércio com capitais judaicos e privilégio do tráfico. Cura-se a dentada do cão com pelo do próprio cão, mas o padre errou de forma crassa, pensando que os males do ouro judaico se curam com o próprio ouro judaico. Celui qui mange du juif en merut, diz o adágio francês. O próprio padre Antônio Vieira tudo conta em carta ao conde da Ericeira, historiando sua missão à França e à Holanda. O primeiro negócio que propôs a sua majestade pouco depois de sua feliz aclamação e restauração foi que em Portugal a imitação da Holanda se levantasse em duas companhias mercantis, uma oriental e outra ocidental, para que sem empenho algum da Real Fazenda, por meio da primeira se conservasse o comércio da Índia e por meio da segunda o do Brasil, trazendo ambas em suas armadas defendido dos holandeses o que eles nos tomavam, e bastaria sustentar a guerra contra Castela. A visto se juntava que, como as nossas companhias ficavam mais perto de uma e de outra conquista, seriam menores os gastos seus e maiores os lucros, os quais naturalmente chamariam e trariam a Portugal o dinheiro mercantil de todas as nações, e muito particularmente o dos portugueses, que em Holanda estavam interessados nas companhias e em Castela tinham todos os assentos. E porque na dita proposta se dizia que o dinheiro aplicado às companhias de Portugal estivesse isento do fisco, porquanto, de outra maneira, nem os mercadores estrangeiros, nem os do mesmo reino que o trazem divertido por outras partes, o queriam meter nas nossas companhias sem a dita condição ou segurança. Essa condição foi a causa para que o Santo Ofício proibisse o papel da proposta, posto que sem nome e que ela por então não fosse aceita. Depois que os apertos da guerra mostraram que não havia outro meio igualmente efetivo, não só foi abraçada com a mesma condição, senão com outras muito mais largas, consultadas e aprovadas pelos letrados mais doutos do reino. Quanto fosse a utilidade e eficácia dele, bem o mostrou a Companhia Ocidental, a qual foi trazendo sempre do Brasil o que bastou para sustentar a guerra de Castela, conservar o reino, restaurar Pernambuco e ainda hoje acudir com prontos e grandes cabedais às ocorrências de maior importância.
Vai por diante o padre e narra que depois da tomada de Dunquerque, Jerônimo Nunes da Costa, judeu e agente do governo luso, homem muito poderoso, oferecia 15 fragatas a Portugal, por 20 mil cruzados cada uma. Quando os holandeses ameaçaram novamente a Bahia, fora ele, o padre que com sua roupeta remendada, arranjara com o cristão Novo Duarte da Silva 300 mil cruzados e mais um fulano Rodrigues Marcos, a troco de 6 vinténs cobrados sobre cada arroba de açúcar. Negócio grande. Passaram-se todas essas e outras tranquibérnias, e enfim, no ano da graça de 1654, o Brasil se viu definitivamente livre do judaísmo holandês, mas recaiu nas unhas do judaísmo lusitano, o que no fundo dava na mesma. Politicamente, porém, a restauração de Pernambuco e Angola completava a restauração de Portugal, que somente respirava mais desafogado quando o protetorado de Cromwell desaba na restauração dos Stuarts. A companhia de comércio defendida pelo padre Vieira e as que lhe sucederam até o tempo de Dom José I tinham como símbolo a estrela judaica de 5 pontas, e daí ela passou para a heráldica brasileira, designando as províncias e mais tarde os estados. Hoje é brasão da República.